Finalzinho de domingo aí no Brasil, aqui ainda está pleno dia, são 3h45 da tarde. E domingo sempre tem aquele climazinho assim, né, de angústia, tristeza, porque a semana vai começar com o trabalho amanhã, mas a semana já começou hoje, domingo, primeiro dia da semana. Mas sempre fica aquela certa tristeza, né, quando vai encerrando o domingo. Mas vamos falar de coisa boa, que é para você começar a semana em alta vibração, positividade, otimismo, com uma esperança real, não assim ingênua. Próximo ano vai ser melhor, não assim, mas sabendo por que vai ser melhor, fazendo uso do seu poder de se autolibertar. E hoje a gente vai dar continuidade ao tema do perdão, que é um tema riquíssimo. Tem valor de diamante e que, quando bem entendido, pode promover a autocura, a autolibertação de um monte de amarras que trava a vida das pessoas de serem felizes na vida afetiva, na vida amorosa, de ter sucesso profissional. Nós vamos falar de coisas realmente importantes, simples, tentando mostrar para vocês um outro ângulo que você ainda não tinha observado antes, para que você também se liberte. Estamos dando início, né, à live de hoje, dando continuidade ao tema perdão, um assunto super extenso e que é muito prazeroso falar, porque ajuda as pessoas de fato a se libertarem. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu pontuei alguns tópicos sobre o tema do perdão, baseado na live do domingo passado, porque realmente não dá, humanamente é impossível falar de um tema tão rico em uma hora. E hoje eu vou tentar ser mais breve, falar em menos tempo sobre outros tópicos, e assim a gente vai continuando na próxima vez, falando do que a gente ainda não falou. Tem muita coisa, a gente não está nem na metade ainda. Acho que a perspectiva de términos sobre o assunto perdão ainda deve gastar mais umas 2 lives aí, no mínimo, né? Onésio, seja bem-vindo, meu amigo. Espero que a Eli esteja aí com você ouvindo também. E manda para mim aí por favor, um Okiome à distância. Para que eu seja bastante intuída de tudo que precisa ser dito hoje para quem está online, para quem ainda vai ouvir depois o vídeo gravado, para que Deus e os anjos, né, façam uso de mim para alcançar o coração de vocês e vocês se libertarem, serem felizes também, como tanta gente. Então vamos lá, né? Eu fico aqui aguardando um pouquinho o pessoal chegar, mas a gente precisa cuidar do tempo, porque, né, aí no Brasil são que horas já? Quase 8 da noite, né? 7h50. São 4 horas de diferença nesse momento em relação a onde eu estou aqui. Hoje a gente estava passeando aqui em casa, do lado de fora, bem pertinho aqui do condomínio, tem aquele lago lindo que, apesar de não ter folhas, as árvores, né? Porque nós estamos em pleno inverno, tá lindo. Está em contato com as árvores, mesmo sem folhas, ali com o lago, com o céu lindo. O lago é extenso, enorme, ele reflete o céu branco, né, cheio de nuvens, né, hoje de manhã, mas tinha muito, estava bem aberto, tinha muito azul. São 18h55, né, Gilcilene? Seja bem-vinda. Que saudade de você. Espero que você venha nos visitar de novo aqui nos Estados Unidos. Seria maravilhoso. E a Ilanu já partiu lá para a Europa, né? Ninguém segura. Espero que ela possa ouvir esse vídeo depois. Bom, vamos lá. Então, por favor, viu? Se vocês quiserem comentar qualquer coisa, perguntar, fiquem à vontade. O tema de hoje é sobre perdão, dando continuidade ao tema que nós começamos no domingo passado. E eu gostaria, né, assim que for possível, de falar mais vezes com vocês durante a semana, não só aos domingos. Mas falar de modo mais breve, menos tempo,
uma vez mais na semana, tá? Vamos ver se eu consigo. Eu preciso adaptar, né? São muitas atenções durante a semana, mas a gente vai conseguir, se Deus quiser. Bom, eu gostaria de começar o nosso bate-papo com a leitura de uma parte do Evangelho do Novo Testamento, o Evangelho de Jesus Cristo, para dar um embasamento, uma estrutura, né, para a nossa conversa, que não é uma conversa criada por mim. Eu apenas vou ajudá-los a entender melhor isso, trazendo também exemplos do dia a dia e ajudando vocês também a alcançar o auto-perdão e promover o perdão, tá? Ainda do capítulo Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, o subtítulo de hoje é O Sacrifício Mais Agradável a Deus. Tá? Vamos entender um pouco melhor isso. Livre de religião A, B, C, D, mas incluindo o A, B, C, D inteiro, até a letra Z, tá bom? Vamos pensar grande, pensar amplo, sem preconceito, tá bom? Sem julgamento, sem crítica. Vamos alargar um pouco mais a nossa visão, tá? Vamos juntos. Estamos aprendendo. Estou aprendendo junto também. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar. E ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. Isso está na Bíblia, São Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Vamos lá. E comentando, né, esses dois versículos, esse próprio livro diz assim: quando Jesus diz, ide vos reconciliar com vosso irmão antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento. Que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado e que, se cometeu injustiça contra um de seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Essa oferenda, né, normalmente, né, nas religiões, né, quando fala de altar, né, de apresentar a vossa oferenda ao altar, nem sempre está relacionada à igreja, né, altar da igreja. Esse altar é um estado, né, explicando qual a maneira prática de viver isso espiritualmente, não apenas materialmente, de sacrificar um animal e oferecer a Deus, né, como nos séculos passados, né, séculos antigos. Esse sacrifício, né, do subtítulo Sacrifício Mais Agradável a Deus. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Será que é só comprar as mais belas flores e colocar no altar, que não é necessariamente na igreja? Pode ser na sua casa, pode ser em qualquer lugar, mas o mais importante é vivenciar essa oferenda do sacrifício dentro do seu coração, dentro da sua mente. Como fazer isso de forma espiritual? Como oferecer sacrifício a Deus da maneira mais agradável? Como a gente pode fazer isso, né? Porque aqui está orientando inicialmente que para você estar de braços dados com Deus, primeiramente você tem que se reconciliar com quem você tem alguma angústia, algum ressentimento, rancor, qualquer coisa assim. Você tem que perdoar a pessoa para você estar perdoado, alcançar o perdão também. Nossa, eu estou tão desconcentrada nesse começo, sempre é assim no começo, mas depois eu engreno, viu? Me perdoem. Na oração, Jesus diz, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Na própria oração, né, que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, ensina isso, né? Se o perdão fosse uma coisa assim, a ser subestimada, colocar em segundo, terceiro, quinto plano, ou nem ser considerado, não estaria na própria oração do Pai Nosso. Então, para a gente ser feliz, né, para a gente realmente ter paz, ter saúde e tudo mais, a gente precisa reconciliar, né? Tá bem, perdoar, porque nós não somos infalíveis, né? Nós cometemos faltas. Então a gente tem que perdoar as pessoas porque elas também
pela vez delas, cometem as faltas delas, como eu estou cometendo agora, né, ainda distraída, ainda não estou ainda, não estou concentrada totalmente ainda, mas eu vou engrenar daqui a pouco. E ainda então, né, sobre essa primeira parte, né, até aí é fácil de entender, né, que não adianta você também pensar em oferecer algo para Deus, ir à igreja, fazer tantas coisas, né, se você está de mal com alguém, se você tem uma crítica, não é necessariamente estar em pé de guerra com alguém, mas se você nutre ressentimento por alguém, mágoa, rancor, porque a pessoa não é como você gostaria, porque sua sogra não é como você gostaria, porque seu filho bebe demasiadamente, porque sua filha não te obedece, sai sem a sua autorização. Sabe, tudo isso, colocando bem perto de você a realidade, porque não é assim, lá com fulano, lá com o vizinho, pensa nesse momento sobre você mesmo. Esquece os outros, porque vai te ajudar melhor esse encontro de hoje. Quando você pensa o que nós estamos conversando aqui hoje, relacionado a você mesmo. Se dispa de preconceitos, de julgamento em relação às pessoas, pense em você agora. Porque você pode fazer com que a sua semana e até a sua vida possa ser transformada num simples bate-papo desse. Tá? Então, para que você realmente atravesse a ponte, a ponte que pode te possibilitar alcançar sucesso profissional, sucesso afetivo, felicidade, simplesmente ter serenidade no dia a dia, para você ter concentração, fazer uso do seu potencial criativo, né? Fazer algo diferente, né? Algo que venha realmente te trazer satisfação na vida, trazer prazer de viver, de trabalhar, de fazer o que você realmente gosta, ter força para romper, né? Isso tudo. Primeiramente, você tem que estar com Deus, né? Estar em paz. Mas não adianta você ir a lugar algum ou orar a Deus tal, em vão, mas se você tem algo dentro de você que você tá em crítica, tá em julgamento, tá com ressentimento guardado, tem alguém para perdoar e principalmente se perdoar. Porque se você tem algo na sua mente, no seu coração, que você ainda não se perdoou, como que você vai colher as benesses? Como que você vai se sentir merecedor se tem algo que você sente culpa, que você sente remorso porque você fez, você ainda não retratou aquela situação, você ainda não se perdoou, como que você vai atrair coisas positivas? Não tem jeito, são forças opostas e uma vai anular a outra. Não adianta você ter um ressentimento guardado ou uma culpa dentro de você. Se você deseja algo muito maravilhoso, um ano que se inicia, tudo vai ser maravilhoso, tal, só vai ser a partir do momento que você entender que nós estamos falando aqui agora. Isso aqui que nós estamos conversando agora é que é a ponte, é que é a chave da felicidade, da prosperidade, da paz, de tudo de positivo que existe, todas as derivadas do amor. Então, vamos conversar aqui junto, vamos pensar. Em relação a dificuldade de perdão, se você tem alguma coisa que aconteceu na sua vida, alguma coisa consciente que você cometeu e que ainda você não foi capaz de se perdoar e você racionalmente tenta se perdoar, pensa que já passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas você acha que o tempo já apagou aquilo. Mas, na verdade, se você está na vida estagnada, significa que aquele mal lá está contribuindo para a sua estagnação. É uma das causas, provavelmente não é a única. Mas é uma intensa força negativa que está barrando a sua felicidade agora. Então, como que você pode se libertar disso? Primeiramente, você tem que realmente promover exercícios de auto-perdão. E isso, que eu estava falando no vídeo passado, não exige necessariamente um ritual, um lugar. É simplesmente você se sentir merecedor, humildemente se sentir merecedor do perdão. Porque quando você mantém a culpa de algo que você cometeu, ou que alguém cometeu contra você, mas você tem culpa por aquele erro que você viveu, como por exemplo, abuso sexual. A pessoa que foi abusada, ela também tem sentimento de culpa, como se ela tivesse feito mal contra ela mesma, sendo que ela foi abusada por alguém. Então, veja, essa questão de culpa, de dificuldade de perdão, ela é muito extensa.
ela está muito perto de todos nós. Todos nós alimentamos culpa em maior ou menor grau. Mas quando você aprende o caminho de se libertar, de se auto-perdoar, você deixa de atrair autopunição. Porque enquanto você tem, você vibra através dos seus pensamentos culpa por alguma coisa que você ainda não se perdoou, você atrai autopunição. E a autopunição, ela te priva de ser feliz. E aí muita gente está reclamando porque está sozinho, porque não arranja namorada, porque não tem namorado, porque não consegue se casar, tal. Sabotagem. Que a própria pessoa se infringe, não é por conta de inveja das pessoas, não é por conta de castigo, não é necessariamente por karma. Tem que avaliar caso a caso, né? Aqui nós estamos falando genericamente, mas a forma mais poderosa de você conseguir ser feliz, eu estou falando aqui para vocês, primeira coisa, o que está na própria oração do Pai Nosso, que nós estamos conversando aqui hoje, é a questão do perdão, do auto-perdão. Quando você realmente sai da culpa, se liberta de ressentimento, que causa doenças, você consegue, então, ser feliz. Porque você se sente merecedor, já não tem mais nada negativo filtrando a sua felicidade de vir para a sua vida. Prosperidade, profissional, todo tipo de coisa maravilhosa, porque nós nascemos para ser felizes. Nós somos criados para ser felizes. Se você está se sentindo infeliz na sua vida, nos últimos anos da sua vida, hoje, faça alguma coisa para mudar. Você tem esse poder. Ninguém pode mudar a sua realidade, mas você tem. E uma das chaves, uma das pontes é a questão do perdão. Todo mundo erra, não pense que só você errou. Todos nós erramos, nós somos falíveis, somos humanos, por isso que nós estamos na terceira dimensão, no mundo físico, para a gente exercitar, treinar a capacidade de perdoar, de nos auto-perdoar. E tudo fica mais fácil quando você aprende a se auto-perdoar, quando você exercita, treina, porque é um treino, não é assim, aprendi, instantâneo não. Esquece aí a geração express, que isso não funciona, não é assim instantâneo, é devagar, é com vontade, tentativa, de se libertar de culpas que atrai a autopunição. A mente é assim. Se ela alimenta qualquer coisa em relação à culpa por algo que você cometeu, seja recente, seja antigo, ou que alguém cometeu contra você e você se sente culpado por aquilo, enquanto essa situação está ocorrendo, a mente ela tem poder, ela atrai a autopunição respectivamente. E a autopunição, ela afeta toda a sua vida. Ela não deixa você ir para frente, não deixa você avançar, ser feliz, porque você não merece. Entendeu? É assim que a mente pensa. Se tem alguma coisa negativa contra você, se você alimenta qualquer coisa negativa contra você mesmo, você atrai a autopunição, o autoflagelo. E será que isso é de Deus, né? Será que é punição, autopunição, o autojulgamento, tal? O autojulgamento é interessante, a autocrítica é interessante para que você levante, ande e não erre mais. Só por isso, porque todos nós erramos, mas se você ficar ali ao ser derrotado, porque você fez alguma coisa errada, se você fica lá no chão, prostrado, se negando a se levantar e andar e ir para frente, você está barrando a sua felicidade. E aí, veja que não são as pessoas responsáveis pela sua infelicidade, é você mesmo. A felicidade é consequência de nossa autoria. Não é consequência de outras pessoas, não. É nós mesmos, você com você mesmo, eu comigo mesmo. Para eu ter felicidade, depende de mim mesmo. Não depende de pai, mãe, marido, nem ninguém. Mas se eu tiver em desavença, em desarmonia com eles, com as pessoas mais próximas de mim, principalmente a minha família, consequentemente, esse erro vai ficar assim, como um neon piscando, né, dentro de mim, dentro da minha alma, em cada célula, aquela energia negativa de culpa que atrai a autopunição. E aí você entra em estagnação em todas as áreas da sua vida. Aí eu coloquei, né, num dos convites, né, de hoje, alguns dos tópicos que eu gostaria de abordar aqui nesse bate-papo de hoje, incluir. Eu coloquei: a dificuldade de perdoar meus pais e de não aceitar os fatos da vida define meu destino? Sim. Se você não está em harmonia porque o seu pai traiu a sua mãe e aí por isso você julga seu pai,
condena porque ele não foi bom para sua mãe, que é a sua rainha, né? Representa a sua rainha. Se você não está de bem, né, com a sua família, você, ao estar na crítica em relação ao seu pai, você está se condenando. Todo mundo que critica se condena. Por isso Jesus disse, não julgueis, porque todo mundo que fica no julgamento, nessa crítica alheia, em vez de criticar a si mesmo, se condena e barra a própria felicidade. Isso já foi dito por inúmeros outros grandes gênios, né, da humanidade, em outras palavras, mas aqui falando bem rasgado mesmo, né, bem simploriamente, de maneira bem simplória, é isso que eu estou falando para vocês aqui. Existem grandes pensadores que falam disso de uma maneira tão fina, né, tão poética, mas a realidade da vida, falando aqui com vocês, não é só a poesia, não, é a realidade. Não se trata só de palavras bonitas. Será que foi por acaso que na oração do Pai Nosso, a oração mundial de todo cristão, né? Será que a oração do Pai Nosso fala de perdão, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Será que está lá na oração? Porque é algo imprescindível. Deus já deu ali na oração, ali, né? Jesus já colocou na oração como ser feliz, como ter paz, como ter prosperidade. Então, eu levantei aqui uma das perguntas, né, para o tópico, um dos tópicos para a gente incluir no nosso bate-papo de hoje. Quando você está na crítica em relação ao pai que traiu a mãe, ou porque a sua mãe faleceu quando você era criança e você não aceita até hoje, você passou pela adolescência, chegou na vida adulta, já está adentrando já a velhice, passou dos 40, já está entrando aí, né, na idade geriátrica. E você ainda nutre aquele ressentimento porque sua mãe faleceu quando você era criança, ou porque seu pai faleceu quando você era adolescente. Quando você nutre esse ressentimento, não aceita, perdoar, relevar, faz parte do perdão, tudo isso. Quando você não aceita, os fatos da vida, né, que nós não temos o poder de controlar, quando você tenta controlar a situação, porque ela não podia ter morrido, porque ele não podia ter morrido, porque ele não podia ter terminado o relacionamento, porque meu pai não podia ter traído a minha mãe, por quê? Minha mãe, logo a minha mãe. Então, quando você fica nessa crítica, pode ter passado 20, 30, 50 anos, se você ainda não perdoou você mesmo daquela crítica, quando você ainda não entrou em harmonia ainda com seu pai, com a sua mãe, com a pessoa que você ficou ressentido, você barra a felicidade nos outros relacionamentos. Se for em relação ao pai e à mãe, é diretamente proporcional. Se você tem ressentimento crítico com o pai e mãe, fatalmente, você não consegue ser muito feliz, mesmo se conseguir casar. Você não consegue fazer o seu parceiro feliz, a sua parceira feliz. Porque você está sempre no medo de ser traído também. Né? Porque quando você está na crítica, né, em relação, por exemplo, é um assunto do filho ou da filha que critica o pai porque traiu a mãe, ou vice-versa, a mãe que traiu o pai. Quando você alimenta essa crítica, esse ressentimento, tudo bem, fez errado, fez, mas isso não é assunto seu, isso é assunto deles lá, o casal. Mas é meu pai e minha mãe, não interessa. É assunto deles. Quando você carrega esse fardo, quando você carrega essa dor com você está determinando o fracasso da sua própria vida afetiva, do seu casamento. Mas blá blá blá, exceções. Não estamos falando em termos genéricos. Mas é fatal isso. Quando a pessoa até às vezes consegue se casar, mas não consegue ser feliz, né, na vida afetiva, está sempre trocando de parceiros, tal, né? Não consegue. A gente vai avaliar a vida da pessoa numa conversa. Não precisa nem perguntar, a pessoa já começa a falar. Meu pai é assim, minha mãe é assado, tal. Ou, por exemplo, aqui eu estou falando quando você critica o pai e a mãe por conta de traição, né, que os pais sofreram numa determinada época da vida deles, você fica alimentando também o medo de ser traído, porque quando você está no julgamento, na condenação, você tem medo, na verdade, que aquilo aconteça com você, por isso que você fica no ressentimento. Ele não podia ter feito aquilo com a minha mãe, ou ela não podia ter feito aquilo contra o meu pai. Então, quando você mantém isso com você, ao invés de entregar o problema que não te pertence, pertence a eles, quando você mantém isso com você, você fica alimentando ao longo da vida o medo de ser traído, de ser abandonado. E aí, consequentemente, você mesmo sabota a possibilidade de você encontrar uma boa parceria e ser feliz também. Porque você nunca se entrega de verdade na relação. Doar mesmo amor, de fazer o outro feliz.
porque você tem medo de que vai ser abandonado, vai ser traído. E então você está se sabotando, às vezes até inconscientemente. Isso acontece, não claramente, mas acontece. Então é muito difícil, né? Se você tem ressentimento contra o seu pai e sua mãe, é muito difícil você realmente ser feliz nessa situação. Muito difícil mesmo. Para falar a verdade, eu nunca encontrei. Enquanto profissional, não. Enquanto pessoa, filha, enquanto amiga, enquanto vizinha, eu nunca vi. Pessoa que realmente tem felicidade nos relacionamentos, na vida afetiva, são pessoas que se dão, não necessariamente se dão bem socialmente com os pais, porque tem muita dessa falsidade. Vocês sabem disso, né? Tem muita gente que paga caro para fingir uma realidade, paga caro para sustentar máscaras a todo custo. Ela não vai admitir nem para o terapeuta que ela tem um ressentimento com o pai ou com a mãe. Muito difícil. Então ela vai tentar mostrar para a sociedade que ela é muito feliz. Então são casais assim acima de qualquer suspeita. Mas quando a gente, né, a gente avalia realmente, né, ou sente, né, porque o sensitivo sente, né, se ali há a verdade ou não, se ali há reina a felicidade naquele lar ou não. Então a gente sente, a gente sabe, né, que ou se é tudo fachada, se são máscaras, ou se realmente o casal se esforça, tenta, né, ser feliz, se o casal é feliz realmente, se é um relacionamento verdadeiro, de braços dados com Deus, um relacionamento harmonioso. Porque muitas vezes as pessoas preferem pagar tão caro para manter uma fachada ao invés de buscar ajuda. Você não consegue por si mesmo se auto-perdoar, perdoar o pai pelos erros que ele cometeu, perdoar a mãe. Poxa vida, né? Muito mais barato, muito mais fácil você solucionar a causa do problema do que ficar sustentando fachada social. Isso não é felicidade. Você está barrando, impedindo a sua felicidade de realmente acontecer na sua vida. Inclusive, né, o quarto mandamento diz sobre o amor, né, em relação a honrar o pai e a mãe, né? Se você ler um pouco mais, né, se der na verdade, é a obrigação, né, de ler 8 páginas do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do capítulo, né, o capítulo Honrar Pai e Mãe. Se você ler as 8 páginas desse capítulo, você vai mudar completamente sua visão sobre o quão diretamente proporcional é a sua relação verdadeira com seu pai e com sua mãe na sua felicidade. Porque muita gente, né, é acima de qualquer suspeita, né? Se tem uma relação muito bacana, muito social com o pai e com a mãe, mas nutre ressentimento. Então muita gente se engana, não, mas que isso, eu me dou muito bem com meu pai, com minha mãe. Ah, ok, você é uma pessoa sociável, política, você se dá bem, né? Mas isso não quer dizer que você não esteja nutrindo crítica, julgamento contra os seus pais. E aí as pessoas vão buscar ajuda quando as consequências da crítica guardada dentro de você começam a acontecer. Anos e anos de tentativa para ser feliz no casamento, problemas de trabalho, estagnação profissional. Por que essas pessoas não evoluem? Uma das primeiras coisas que a gente já percebe ali, uma das causas principais, exatamente ali na relação pai e mãe. E, por exemplo, um exemplo muito típico também, quando a mãe falece, né, a criança, claro, quem que quer que uma mãe e um pai faleça cedo? A gente não quer que eles faleçam nunca, né? Mas quando a gente não tem a humildade, quer dizer, quando a gente não tem sabedoria suficiente para aceitar os fatos da vida, você alimenta o ressentimento daquela partida precoce, daquela partida naquele tempo indevido. Quer dizer, você está indo contra a vida, você está indo contra o Criador, você está indo contra a natureza, os fatos naturais da vida, que todo mundo passa e que não é só você, mas você se acha vítima. Aí esse ressentimento vai passando os anos e vai ficando uma bola de neve. Você pode até não falar sobre o assunto, você pode se casar, tal, mas aí de repente, pá, estoura uma doença psicossomática, uma doença autoimune. Diabetes, problema da tireoide, câncer, psoríase, qualquer doença autoimune.
Quem tem a doença autoimune sabe o que eu estou falando. Fibromialgia. Sério, tem muita, é uma lista enorme de doenças autoimunes. E aí? É a evidência, né? É a evidência, né? Sob o entendimento metafísico corporal, de que a pessoa guarda lixos mentais dentro de si e intoxica cada célula que compõe sua estrutura corporal. Cada célula sua vibra aquele ressentimento, aquela angústia, aquela dor, porque você não aceitou a perda de alguém que faleceu ou que saiu da sua vida, porque não está disposto a continuar com você mais. Então, quando você não perdoa, não deixa ir, quer controlar a situação, quer manter para você, tudo isso é posse. Posse é o quê? Egoísmo. Ego. E ainda tem gente que fala que o ego não existe. Claro, não, se não existisse, não teria doença. Doença é ego, egoísmo. Então, quando você fica no controle ali da situação, de pessoas, porque seu filho não é como você é, como você quer, ele não faz como você quer. Quando a sua filha não se comporta, não te ouve e tal, tem que buscar, né, os meios, né? Se o botão que você está usando, a tecla que você está apertando não está funcionando, está na hora de tentar outras teclas. Para você ser feliz, para você ajudar realmente, ser útil ao próximo. Mesmo deixando eles aprenderem através do erro. Você também não errou? Você também tem que deixá-los errar para eles ter os aprendizados deles. Faz parte da vida. A gente não consegue estar ali no controle de tudo, protegendo e tal. Excesso de amor, querer proteger e tal. A tendência quando você é pai e mãe é isso, é tentar proteger de todo o mal, de toda dor. Mas isso não vai amadurecer. Não vai permitir com que a pessoa se torne um adulto com a mente de adulto. O que a gente mais vê na sociedade são pessoas adultas com mentalidade infantil, né? Com uma psicologia infantil. Mentalidade de criança. Comportamento de criança. Se acontecer qualquer desavença, qualquer contrariedade, a pessoa já vai se comportar como criança. Vai começar com relação em relação ao perdão. Que é um tema que, viu só, a gente vai falando, estica pra caramba, né? Vai puxando o novelo, né, o filtro, vai aparecendo um monte de outros assuntos que está interconectado. Por isso que quando a pessoa busca ajuda terapêutica, inevitavelmente ela também vai ser beneficiada em outras áreas da vida dela. E muitas vezes a simples capacidade de perdoar a si mesmo ou de perdoar quem você nutre ressentimento já vai dar, assim, ó, já vai abrir as portas para a felicidade na sua vida. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Então pensa bem se você não está barrando a felicidade na sua vida por causa da incapacidade, do orgulho, do egoísmo de perdoar. Pense bem nisso. Em primeiro lugar, pensando no auto-perdão. E outro tópico, né, que eu coloquei hoje foi o perdão após a morte. É possível? Eu coloquei isso para dar um pouquinho de esperança, né, para aqueles que às vezes pensam assim, poxa, eu tenho um perdão a fazer em relação a meu pai, mas ele já faleceu e agora, pelo amor de Deus, agora eu me sinto mais angustiado, mais aflito. Calma. Lembra-se, nós antes de sermos carne e osso, nós somos o quê? Espíritos imortais. E seu pai está vivo, seu pai vive. Lembra de uma passagem bíblica de quando o avô de Jesus faleceu? Maria e José estavam ali, né, velando o corpo do Senhor, do velho, avô de Jesus. E Jesus foi lá e fez o sinal da cruz na testa dele e falou, ele ainda vive. Acho linda essa passagem. E está me ocorrendo agora, está me lembrando disso, de falar agora para vocês. Para elucidar que nós jamais devemos esquecer a nossa característica imortal de ser, porque nós somos espíritos. Se o seu pai já faleceu, você não consegue mais se retratar com ele, não se preocupe, você pode se retratar sim.
tanto em pensamento, em atitude, começar a agir como você não tivesse mais o ressentimento, a crítica, a condenação que você teve em relação a ele, seja qual for o erro entre aspas, porque a gente que rotula as coisas de certo e errado, mas na verdade a gente não teria que rotular nem de certo e nem de errado, são experiências, simplesmente é isso. Para a gente poder aprender, amadurecer, crescer, avançar, ser feliz cada vez mais. Então, é possível reconciliar se a pessoa já faleceu, se ela não está mais viva no mundo físico? Claro que é. Basta a partir do momento que você decidir se reconciliar, perdoar, pedir o perdão por você ter nutrido ressentimento, crítica e julgamento por todos esses anos, você vai aliviar a pessoa lá onde quer que ela esteja. Pode ser que a pessoa, uma fagulha desse amor seu, onde quer que a pessoa esteja, em qualquer dimensão que ela esteja, ela vai receber esse amor, e esse amor pode ser capaz de abrandar o coração e fazer com que a pessoa saia de uma região de sofrimento e vá para uma região de luz. E comece a despertar realmente de quem eles são, de quantos são amados. Seja onde quer que sua mãe já falecida esteja, seu pai já falecido esteja. Acredite nisso, nós somos espírito. Quando falece, não acabou não, continua do mesmo jeito. E existem até formas de você poder conversar diretamente. Você pode ter um diálogo, como você pode ler nesse livro. Cure a você mesmo além das vidas passadas. Você vai ter aqui informações valiosas de como você saber de possibilidade de se reconciliar, mesmo quando a pessoa já faleceu. Você vai estar ajudando na evolução dessa pessoa, porque aquela pessoa, é claro que ela sabe que ela cometeu um erro e ela sabe que ela cometeu injúria em relação aos filhos, né, por ter. Mas você acha que uma pessoa que cometeu algum erro ainda não pagou o erro que cometeu? Não entra nessa energia de condenação, porque não há nada que seja feito que não haja a respectiva reação. Cometeu erro, vai ter a consequência. Ah, mas e se eu perdoar? Infelizmente, a pessoa vai colher as consequências do ato dela. Mesmo que haja o perdão, mas toda atitude tem reação. Então, a gente quando fala disso, não é para colocar o medo no ar, não, gente. Muito pelo contrário, é fazer melhor uso da vida fazendo o bem, porque aí você vai só colher o bem. É muito ao contrário, nós estamos falando de amor, de perdão. Não estamos falando de medo, não. O medo não é de Deus. Então, quando se fala de causa e efeito, nós estamos falando de amor, de ser feliz, de perdoar, de se auto-perdoar. Você erra, você é humano. Todo mundo erra. Acredita nisso, isso é real, não é poesia, não. E eu estou falando disso para vocês porque é exatamente nesses assuntos é onde está as travas da felicidade. De todo mundo. Todo mundo tem esse assunto para viver. Todo mundo, sem exceção, em maior ou menor grau. Se não fosse verdade, não estaria nem na oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se está na própria oração, é porque a gente vira e mexe. Está cometendo erro e a gente também está sofrendo o impacto do erro das pessoas, mas a gente precisa perdoar para que a gente seja perdoado. E aí eu comecei falando do evangelho de hoje, né, que o sacrifício mais agradável a Deus, qual é? É a capacidade de perdoar. Não adianta você ir na igreja, tal, ir no grupo espírita, ir no templo, ir para o topo da montanha, fazer autoflagelo, qualquer coisa, sacrifício e tal. Se você não está de bem com as pessoas da sua vida, principalmente os mais próximos, pai, mãe, irmãos, cônjuge, não adianta nada, é em vão. Você não está de bem, a sua mente te condena, não é que tem alguém lá em cima te condenando, não. Não, você mesmo se condena. E você, ao se condenar, você se atrai à autopunição automaticamente. E aí você está afastando a felicidade de acontecer na sua vida. Em todos os âmbitos, na vida afetiva, na vida profissional, de ter sucesso, de avançar cada vez mais. Porque não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Mas só quem se
se despe do preconceito, que pode entender um pouco mais além, e realmente se curar, se perdoar, compreende? E aí, para concluir esse subtítulo de hoje, ainda diz assim, ó: materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais, né? Aquele sacrifício de oferecer um animal, um cordeiro, né, no altar de Deus. E o altar, lembre sempre, não é só a igreja, não. Não é só uma praça pública, não. O altar é você, sua mente, seu coração. Esteja em estado de harmonia o tempo todo. Erraram com você, te pisaram no seu calo, te apunhalaram, te enganaram, te traíram. Mas se você acha que você é o único, é o último, é o primeiro, não. Então, perdão não é só poesia, é algo para ser exercitado. E o perdão é uma preliminar da capacidade de amar. Se você não é capaz de perdoar, não se esforça de relevar, dificilmente você vai amar de verdade. A gente está aqui falando isso em palavras, mas a subliminar ela é muito mais rica do que nós estamos falando aqui, tentando falar, transmitir em palavras. Pensa isso, reflita nisso, sobre isso. Eu tenho certeza que nesse exato momento você pode ter intuições, insights, despertares que pode abrir as portas da sua vida. Se alguém te traiu, um relacionamento que você teve e você ainda nutre, né, a dificuldade de encontrar um grande amor, encontrar a pessoa para te fazer feliz, né? Será que existe isso, né? Alguém para lhe fazer feliz? Se você estiver entrando no relacionamento com a intenção de fazer o outro feliz, pode ser que alguém também pense o mesmo. Você atrai alguém que, pela sua vibração de querer fazer o outro feliz, você atrai alguém que também queira te fazer feliz. Agora, se você entra na relação para ser feliz, querendo que o outro te faça feliz, responsabilizando alguém para te fazer feliz, você vai atrair alguém do mesmo jeitinho, que pensa da mesma forma, egoísta como você. E aí esse relacionamento dificilmente vai adentrar o alto mar. 10 anos juntos, 20 anos juntos, 50 anos juntos. Esses dias eu estava vendo, né? Comemorações de bodas, né? De casamento. Gente, eu admiro e respeito as bodas, né? Os casais que estão há tantos anos juntos. Vocês acham que é tudo lindo, maravilhoso? Aquela ilusão, né? Hoje em dia, qualquer coisa que acontece, já chuta o pé no balde, né? Como dizem, né? E acaba com tudo e o divórcio e tal. Quem alcança 50 anos de casado, 60 anos de casado, 30 anos, 10 anos, 15 anos, são pessoas que exercem o amor, que exercem o perdão. A melhor maneira de você exercitar isso é o casamento, é a união. Seja lá qual for a sua opção sexual, não estamos falando disso, não é isso que diferencia. Seja lá qual for a sua opção sexual. Para você ser feliz, é preciso entender isso. Senão você vai atrair dissabores e vai causar dissabores na vida de outra pessoa. Mas nada acontece por acaso. Semelhante atrai semelhante, né? Então, ainda aqui, né, para finalizar essa parte, o cristão não oferece dádivas materiais. Olha só, é o que a gente estava comentando agora há pouco. O melhor sacrifício para Deus, o mais agradável, não é sacrifício material. Tudo bem, você quer se autoflagelar, quer se auto-chicotar, quer ficar aí na autocondenação, a Deus dará, de eterno, né? Isso é opção sua. Você vai colher as consequências da sua opção, porque o seu entendimento te leva a crer dessa forma, uma visão limitada. Mas se você aceita se perdoar, se você materializa, se você não apenas materializa um sacrifício a Deus, como oferecer no altar alguma coisa, um sacrifício e tal. Tem gente que acha que sacrifício é autoflagelamento, ou chicote, né? Mas a forma mais agradável de você, o sacrifício mais agradável a Deus, qual é? Já pararam para pensar nisso? É
Isso tudo que nós falamos agora há pouco, nos últimos minutos, é a capacidade de estar em harmonia com as pessoas. Tudo bem, às vezes você não é capaz de perdoar ali logo quando acontece, mas o que te segura de conversar com aquela pessoa? O orgulho? De achar que não vale mais a pena falar sobre aquilo, levando, mexer na ferida, dói, né? Mexer na ferida, né? Mas se você não lidar com a ferida, ficar na covardia, porque isso tem um nome, chama covardia. Você não mexer na ferida, deixar os anos passarem, deixar a pessoa falecer, ou você falecer e ir para a próxima vida, você vai encontrar fatalmente aquela pessoa. Vai acontecer outras desavenças, às vezes até um pouco mais complicadas de desfazer, para você exercitar, treinar a capacidade de perdoar e de se auto-perdoar. E eu não sei se eu respondi por completo, né? O perdão após a morte é possível? Claro que é. Você quer ver? Quando você perdoa em oração, conversa. Conversa em pensamento com aquela pessoa, com seu pai que já faleceu, com a sua mãe. Conversa. Eu te perdoo, eu te amo. Sinto muito. E me perdoe também por ter nutrido, ter te julgado a minha vida inteira. Quando você promove isso dos fundos do seu coração, repete isso diariamente, sabe qual vai ser a prova de que você realmente perdoou? É que as coisas começam a se abrir na sua vida. Abre. As portas vão se abrindo. As portas que não se abriram até então vão se abrir. Na sua vida profissional, na sua vida conjugal. Você começa a ser feliz. Isso é fatal. É a consequência de uma boa atitude. E nós estamos conversando aqui de algo aparentemente simples, né? Ah, mas que isso? Eu já ouvi isso. Ah, é? E por que você ainda não se conscientizou e não implementou na sua vida? Por que você está nessa estagnação? Nesse sofrimento, nessa angústia, nessa fachada de que é feliz? Você não entendeu sobre o perdão ainda. O perdão é a primeira porta a ser aberta, é a primeira ponte a ser atravessada para você ser feliz. Por isso que, inclusive, eu repito, está na oração do Pai Nosso. E o sacrifício mais agradável a Deus é não só a oferenda de sacrifícios, de sacrifícios materiais, de qualquer coisa que você consegue tatear. É essa capacidade, essa compaixão, esse desapego, o entendimento, a sabedoria que te leva à atitude de humildade, de deixar o outro ir, deixar o outro seguir o caminho, seja vivo ou se já faleceu. E de você também poder se libertar, porque enquanto você prende alguém, não podia ter falecido, oh Deus, por que você permitiu? Quando você entra em condenação, condena até Deus, você cria doenças, a amargura, a tristeza atrai diabetes. Você, ao invés de doar amor, você acumula o amor dentro de você, seu sangue fica cheio de açúcar, de glicose, porque você está acumulando o amor dentro de você, ao invés de doar amor. Porque você quer controlar as pessoas, quer controlar os fatos. E isso é a doença. É a doença psicossomática, é a doença autoimune, é o câncer, é os problemas hormonais. Porque você mesmo está na crítica, no julgamento alheio e de si mesmo, e atraindo a autocondenação, o impedimento que a felicidade ocorra na sua vida. Se você está gostando desse bate-papo, compartilha na sua página. Eu peço a gentileza. A gente vai encerrar daqui a pouco e a gravação vai ficar disponível. Compartilha. Deixa a gente semear esse bem. Às vezes não foi aproveito para você, mas pode ser para alguém, não é? Tanta gente não entende isso. Isso não depende de riqueza, de situação econômica, de situação de beleza, de escolaridade, de cultura, nada. Isso aí é de nós todos. Todo mundo está em maior ou menor grau em relação ao aprendizado do perdão. Todos nós. Alguém que gostaria de fazer alguma pergunta ou comentário? A Cris Ellen, né, ela falou assim, precisamos ouvir sempre palavras de alento e de conforto. E é isso que eu estou trazendo para vocês.
mostrando para você que você é capaz de transformar a sua vida, de sair da posição de, ah, coitadinho de mim, minha mãe morreu, Deus tirou minha mãe de mim, ah, meu pai morreu. Se você fica nisso, você tem a tendência de atrair outras pessoas maravilhosas e que, por alguma razão, vai se afastar depois e você vai sofrer, porque você não sabe aceitar os fatos. Porque você não perdoa, você não aceita nem os desígnios de Deus. Aí quando você afrontando, indo contra o próprio universo, você está condenando a você mesmo. Está impedindo a felicidade de acontecer na sua vida. Aí você vai criar doenças, você vai envelhecer muito precocemente, você vai falecer antes da hora, porque você mesmo se mata. Toxina, o que é tóxico? É veneno. Qual é o maior veneno que existe? Pensamento negativo, sentimento negativo. E o maior alento, o maior conforto que você pode se dar é isso. Sair dessa energia negativa, sair dessa postura, dessa cadeira aí de vitimismo e vai ser feliz agora. Não é para começar a fazer isso amanhã, não. Faça agora. Desliga esse computador, esse vídeo e sente. Deite. Fique em pé, olhe para onde você quiser, para o seu cantinho de oração, para o céu, para a noite, para o dia. Faça já isso. Se reconcilie com todas as coisas, com todos os seres. E você vai ver a prova do que nós estamos falando. Começa a abrir as portas na sua vida. Simplesmente assim. Se você ainda tem dificuldade de entender isso, leia livros como esse. Livros edificantes, ferramentas que te ajudam a se autocurar, a se libertar através do exemplo de pessoas que tiveram um problema semelhante e outros diferentes do que nós estamos falando aqui hoje, e que estão conseguindo, o que conseguiram se libertar, se curar. Esse livro é impresso. Estou aqui com 2 exemplares dele, frente e verso. Está disponível para todo o Brasil, já foi lançado agora em fevereiro. Graças a Deus eu consegui compartilhar o que fica entre 4 paredes de um consultório terapêutico com o mundo. Em primeiro lugar, eu estou compartilhando com os meus conterrâneos. Eu sou brasileiro com muito orgulho, com amor. Então, estou compartilhando isso aqui com vocês de forma anônima, preservando, evidentemente, né, a ética, a questão profissional, preservando a identidade dos pacientes, mas para vocês se identificarem com as histórias ali e conhecer os meios de se autocurar, de se autolibertar. O livro você pode adquirir impresso ou e-book, se você quiser ler eletronicamente aí no computador, no celular, no Kindle, onde você quiser, tablet. O livro impresso também é uma opção maravilhosa, você pode marcar, tal. Nas opções também eletrônicas, existem meios de você também marcar, copiar, colar, citações, tal. E à medida que você for lendo, compartilhe trechos do livro, põe aí na rede. Compartilha com as pessoas, deixa as pessoas também buscar pelo livro, também ter a oportunidade. Existem vários meios, várias pontes para a felicidade. Esse livro é uma delas. Porque apenas como terapeuta, para mim, eu senti que eu podia fazer algo mais, de ir um pouquinho mais adiante, de subir um degrau a mais para ajudar as pessoas. De ajudar as pessoas, não só aquelas que me procuram como profissional, mas de ajudar as pessoas independente do meu trabalho, apenas pela leitura. Deixa eu verificar se houve alguém aqui que perguntou alguma coisa. Sejam muito bem-vindos todos. Obrigada, muito, muito bom o presente de vocês. Grata demais mesmo. Obrigado pela presença, pela força de vocês. Isso ajuda a gente. Deixa eu verificar aqui. Engraçado, né? Alguém falou do apego aqui. O que é desapego? Né? É sair do apego. E o apego termina com quais últimas 3 letras? Ego. Apego é ego. Ego, egoísmo. Quando você fica tentando controlar as pessoas para permanecer na sua vida, ou não te ofender, não te... Às vezes a questão não foi nem diretamente com você, e você se sente ofendido, critica e tal, você está se condenando. Você está impedindo
a sua própria felicidade acontecer. A Cristina perguntou: como saber se sabotamos a felicidade? Ah, quer ver? Como? E que muita gente podia estar assistindo esse vídeo e não está assistindo porque já subjuga. Não, que é isso? Perdão, eu sei muito bem o que é isso. Ah, será que sabe mesmo? Como saber se você está sabotando a sua felicidade? Vou fazer uma pergunta e conforme a sua resposta, você mesmo vai saber como você está sabotando a sua felicidade. Quer ver? Vou fazer uma pergunta. Você é feliz? Não precisa me dizer, não. Responda para você mesmo. Você é feliz? Se você está feliz, você é uma pessoa formadora de opinião. Você é uma pessoa forte, uma pessoa que está no treino contínuo de se auto-enfrentar, de se melhorar, de nunca achar que você é bom o suficiente que não precisa melhorar. Agora, se você está angustiado, depressivo, triste, estagnado na profissão, não consegue ser feliz em relacionamento, nem em casamento nenhum, não consegue ter nem amizades, se você não está feliz, você está sabotando a sua felicidade. E aí você me pergunta, Crisane, a maioria ou a minoria das pessoas estão felizes? Nem precisa de eu responder, né? Mas essas pessoas que não estão felizes, elas estão interessadas em ser feliz? Não, elas não estão. Porque elas têm uma visão, um entendimento de vida, de que felicidade é viajar, ir pra praia, sentar no bar, tomar cerveja, assistir o jogo Flamengo com Corinthians. Subterfúgio de realidade. Elas acham que felicidade são essas fugas de realidade, que aliviam a dor delas que elas não querem enfrentar. E são pessoas acovardadas. Não querem se enfrentar, não querem mexer na ferida, curar a ferida. Elas acham que se mexer na ferida vai doer e isso vai ser ruim. Não. Vai doer, vai ser ruim, mas o que vai acontecer quando você está curando? Fazendo exercícios, se empenhando bravamente para curar a ferida, para cicatrizar, inclusive tirar até a cicatriz, de não restar nem sinal ali. Isso é para poucos, isso é só para quem tem coragem. Coragem, destemor é uma qualidade divina. Covardia não é de Deus, é medo, não é de Deus. Então, como você pode saber se você está se sabotando ou não? Basta olhar para a sua vida. Faça aí um raio-x aí da sua vida. Você está contente com a sua vida? Ah, estou muito feliz na minha vida profissional, mas na minha vida afetiva eu não estou. Tá? Eu estou incompleta, não estou legal. Ou então, eu estou muito bem na vida afetiva, mas a minha profissão, não estou feliz no que eu estou fazendo. Isso existe autossabotagem? Sim. Claro que sim. E tem tudo a ver com perdão também. É uma das causas fundamentais que você está promovendo a autossabotagem. Então, olha, veja o tanto de gente que podia estar assistindo isso aqui. E por que não está? Porque está preocupado com um corpinho legal, para ir para a praia. Está preocupado com a imagem estética. Está preocupado com a maquiagem, está preocupado com o cabelo, com a tintura, está preocupado em fazer o tratamento lá dermatológico, está preocupado só com a estética, só com a aparência, não está nem aí de cuidar da saúde espiritual. É muito bom cuidar da estética, é muito importante, é social, tá limpinho, cheiroso, aciado, roupa limpinha, né, em boa apresentação, isso é importante, claro. Faz bem, ajuda na autoestima, ajuda, mas se você não tiver autoestima, não adianta você se maquiar, se vestir de determinada maneira, sendo que por dentro é pura escuridão. Tem nada de felicidade, é só aparência, é só fachada. Então, isso aqui, esse vídeo, podia estar sendo escutado por muita gente, pela maioria que não está feliz. Que quem está feliz já está em outros patamares de entendimento, está lá em cima, ó, está vivenciando outros tipos de aprendizado. Mas você pode ter certeza, o aprendizado do perdão está lá, incluso. Você pensa que uma pessoa que já está lá em cima no entendimento, assim, num nível mais superior de aprendizado, o perdão é um tema que está descartado. Você que pensa. Perdão é um exercício do amor.
e que é de todos nós. A gente não aprende assim instantaneamente, de um ano para outro, de um dia para outro, de uma vida para outra. É por isso que nós nascemos tantas vezes pela misericórdia de Deus para mostrar, para dar-nos a oportunidade, a chance da gente experienciar a capacidade de nos auto-perdoar, de perdoar o próximo, para a gente avançar e ser feliz. Então, às vezes, quando você procura exercitar o auto-perdão, mas em outros vídeos a gente vai conversar melhor, porque às vezes quando a gente fala assim, perdoar quem nos causou mal, às vezes é difícil, né? Sentar e conversar com o pai, mas é mais fácil, né? Viver na fachada, né? Ir lá almoçar na casa do pai, da mãe, fingir que tá tudo bem, abraçar, tal. Mas, gente, festa de final de ano, Natal, tal, todo mundo se reúne, família reunida e tal, mas você ainda nutre ressentimento contra o seu pai, contra a sua mãe. Como que você quer ser feliz? Para que fazer reuniões natalinas se você nutre ressentimento? Não espera o Natal chegar, não, minha gente. Senta e conversa. Não precisa ter ritual, formalidade, não. Senta e conversa. Pede a Deus em oração para criar, para propiciar o melhor momento de sentar e conversar e limpar seu coração daquela coisa enegrecida que é a crítica, o julgamento, o ressentimento, o rancor. E peça perdão. Não só perdoe, mas peça perdão também para a pessoa. Principalmente se for pai e mãe, que é elementos sagrados na nossa vida. Se você está em crítica com eles, não adianta você reunir no Natal com eles. Não adianta você visitar, fazer sacrifício para ir lá visitar. Não adianta. Enquanto você estiver nisso aí, ó, no ressentimento, vai ser difícil dificilmente você consegue ser perdoado e dificilmente você consegue ser feliz. Então pensa nisso. A maior trava, né, é uma ponte quebrada. Ó, imagina aqui, ó, felicidade está aqui e você está aqui. Qual que é a ponte para felicidade? Uma das pontes é o perdão. Se você trilhar o caminho do perdão, exercitar, viver o treino do perdão, você alcança a felicidade. Estou falando assim de maneira tão simples, mas é para você ter o seu próprio despertar e de fazer isso da sua forma. Crisana, mas me fala como que eu tenho que fazer isso. Não, eu não sei. Você que vai saber como. Cada pessoa tem o poder de saber como fazer isso. O que fazer para sair da sabotagem, alcançar a felicidade? Você que é capaz de saber. O que deve ser feito? E aí você poderia me dizer, mas eu tenho que ir lá conversar com a pessoa realmente? E se a pessoa já faleceu? Converse com você mesmo. Converse com seu anjo da guarda. Converse com Deus em oração. Perdoa a pessoa. Você acha que a pessoa onde ela está, em espírito, não está te escutando? Não está recebendo a vibração do que você está emanando? Se for sincera, ela vai receber aonde quer que ela esteja. E você pode até materializar esse encontro num sonho, por exemplo. Num sonho, de repente, pode acontecer o encontro, o diálogo que você teve com seu pai que já faleceu, com seu filho que já faleceu, e travar essa conversação, esse diálogo de reharmonização. E aí, como que você vai saber que deu certo? Só observar a sua vida. Você vai começar a ver que muita coisa vai destravar. Muita coisa boa vai acontecer na sua vida. Porque quando você entra em harmonia, principalmente se for com pai e mãe, né? É certo. Se não fosse certo que você alcance a felicidade, não estaria na oração do Pai Nosso. Uma oração tão preciosa, tão breve, tão curta, mas que tem tudo que a gente precisa para ser feliz. Porque já foi nos dado todas as chaves para a gente ser feliz. É você que vai escolher se você quer ser feliz ou não. E como fazer isso. O perdão é terapêutico, alguém, né, afirmou. Claro que é. Por isso que, às vezes, eu gostaria de não falar o termo terapia, porque só de falar as pessoas pulam fora, né, covardemente, né, no orgulho, na arrogância. Terapia, não preciso disso. Mas falar de perdão é falar de educação. Isso é ensinado na escola? Isso é ensinado dentro de casa? No exemplo? Antes de ser terapêutico. Terapêutico é quando a pessoa já está vivendo já as tragédias da má atitude dela, de não saber perdoar. Aí a pessoa vai buscar o terapeuta.
cheio de dor, de espinho, tá? Vai buscar a ajuda de alguém para ajudar a tirar os espinhos, para alinhar com o caminho da felicidade. Mas antes de acontecer as tragédias, ao invés de falar que perdão é terapêutico, o perdão é educativo. Saber perdoar é uma questão de educação. Educação espiritual. Lamentavelmente, as pessoas estão preocupadas só em cuidar do corpo, da aparência, e vai deixando o que é fundamental, mais importante. Porque, olha, uma pessoa que não vivencia o que nós estamos falando aqui, ela não vai ter saúde, logo em breve começa a abarrotar a própria saúde, porque ela mesma é a autora da situação. Ela não consegue ter um corpo bonito, porque uma pessoa que está no ódio, no ressentimento, tem algumas que psicossomatiza o sobrepeso. Cada um afeta neurotransmissores que vão afetar os hormônios, afeta a tireoide, por exemplo, hipotireoidismo pode levar a sobrepeso, obesidade mórbida, uma série de coisas. Aí como que você quer pensar em beleza, estética, em alimentar corretamente, tudo isso é muito importante, se você não cuida do fundamental? Paliativo, vai fazer cirurgia bariátrica. Para quê? Se você não cuida da sua mente, do seu coração primeiro. Existe, né, as leis, né, que diz, para fazer qualquer cirurgia estética, para fazer uma cirurgia bariátrica, tem que passar pelo psicólogo primeiro, né, para avaliar, para o profissional avaliar se a pessoa realmente pode passar por aquele procedimento operatório, né, ou se ela não precisaria fazer um tratamento psicológico primeiro para trabalhar autoestima, outros assuntos, para depois avaliar se realmente quer fazer a cirurgia, se realmente pode fazer a cirurgia. Só que as pessoas estão só preocupadas com dinheiro, em aumento de paciência, vamos que vamos, passa por cima do psicólogo e tal, e deixa esse paciente fazer cirurgia porque o que importa é o dinheiro. E aí você faz a cirurgia bariátrica, vai passar 2 anos, 3 anos, eu vou te encontrar, você ainda vai estar naquela infelicidade que você estava antes, que você julgava que era por conta do assunto da obesidade, do sobrepeso. Mas aí você viu que não era. Não era. A obesidade era só uma consequência de um mal que você não curou. Mas se você tivesse curado o mal, a obesidade poderia ser melhorada, poderia ser curada, tratada de alguma forma. Às vezes nem precisaria de cirurgia. Tá vendo só como são as coisas? As pessoas estão só preocupadas em cuidar das consequências, do paliativo, paliativamente fazer as coisas. E não cuida das causas. E aí o preço é caro. O que eu mais conheço é pessoas que já fizeram tratamento estético e continuam ainda insatisfeitas, depressivas, angustiadas, não conseguem ter um bom relacionamento afetivo. Não adianta, gente, colocar silicone, fazer cirurgia no estômago para emagrecer, malhar na academia e tal, se você não tá de bem com você mesmo, não tá de bem com as pessoas. É uma vida inútil e que, se acontece uma tragédia, era melhor que tivesse acontecido a tragédia do que você continuar na vida inútil. Uma vida que Deus te deu, que é o maior bem que a gente tem, é a nossa vida, e que a gente está levando de uma maneira inútil, de uma maneira irresponsável, de uma maneira infantil, preocupados só em viver de maneira covarde, fugindo de nos resolver, indo para os prazeres, né? Para os vícios, falar mal da vida dos outros, ficar na rede social o dia inteiro, jogando conversa fora, criticando político, criticando realidade, criticando a crise econômica do país. Você está se enganando. Isso também é uma sabotagem. Você está se auto-sabotando. Então, assim, eu me despeço. E pensa bem, se você realmente acredita em Deus, se você quer mudar a sua vida, ofereça um sacrifício que agrade a Deus, não um sacrifício inútil. Porque não adianta nada você cuidar do seu corpo, cuidar da sua beleza, se você, na hora da prática mesmo, na convivência, debaixo do mesmo teto, você não consegue fazer o outro feliz porque você sequer é capaz de se fazer feliz e gostar de você.
Então, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre esse e outros assuntos, invista em boas leituras, como esse livro, né, que eu publiquei esse ano. É um livro que eu venho trabalhando nele já há 9 anos, coletando os 85% do conteúdo desse livro. Quase 300 páginas. E que há 2 anos que eu venho organizando o banco de dados que eu tenho para publicar esse primeiro volume, para ajudar as pessoas. É uma outra forma, onde nas entrelinhas desse livro você consegue se autocurar, ter despertares, de ver ali no exemplo da dor das pessoas, como resolver a si mesmo, por você mesmo. Seja o seu terapeuta, seja o seu educador. Então, que vocês tenham uma maravilhosa semana. No momento oportuno, quando você tiver tempo, ouve de novo esse vídeo. Reflita sobre você mesmo, esquece as pessoas. Eu sei que você é compelido a ficar pensando, lembrando de outras pessoas. Eu tô falando coisa aqui, todo mundo tá pensando, ah, Maria é desse jeito. João podia estar assistindo esse vídeo. Meu Deus, minha mãe tinha que estar assistindo esse vídeo. Sai dessa crítica, desse julgamento. Use o vídeo para você. Se você quer ajudar alguém, compartilhe o vídeo e deixe as pessoas livremente querer assistir ou não, e querer se avaliar ou não. Cuide de você. Se você cuida de você, você está cuidando da sua família, indiretamente, você está cuidando da sociedade. E é assim que a gente vai transformar a nossa vida, a nossa realidade. Então fiquem com Deus, uma semana abençoada, iluminada para vocês. Tá? Quem quiser encontrar o livro, quem ainda não viu ainda a divulgação dele, tá lá no website www.amazon.com.br. Tem as duas opções, 2 versões de leitura, ou livro eletrônico, que dá seu nome de e-book, ou livro impresso, que você pede, deve chegar em torno de 2 a 3 semanas, tá bom? Fiquem com Deus, obrigada pela presença de vocês, peço encarecidamente que vocês possam compartilhar o vídeo. Quem chegou agora, por favor, assista o vídeo que eu vou postar agora, tá? A gravação. Beijo, obrigada!